Estamos recebendo a visita no programa Variedades Tupã do vereador do PT, Claudimiro Cordeiro dos Santos, que vem tecer algumas informações a respeito dos projetos de 2017, seu trabalho frente ao Legislativo em 2017, também a questão de sessões, enfim, de ausência na sessão e outros temas polêmicos que foi nesse 2017. Então é um planejamento, né, das atividades para 2018. Claudimiro Cordeiro dos Santos, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. É uma satisfação nós estarmos aqui no teu programa e dizer que o programa Variedades é um dos programas mais ouvidos da nossa região, né? Então, quando a gente vem aqui, a gente tenta trazer aqueles pontos e trabalhos que a gente faz concretamente para divulgar de fato, né? Claro. Então, portanto, estou aqui justamente para colocar um pouco o nosso trabalho e ficar à disposição da comunidade. Se quiser ligar, perguntar, né, questionamento também do entrevistador, estou à disposição. Tá certo. Muito bem. Obrigado pela presença e pela confiabilidade aí do programa. Enfim, a comunidade com certeza está atenta sempre à programação da Rádio Tupã e da Clube FM. Claudimiro Cordeiro dos Santos, vereador do PT, conversando com a gente. Recursos e projetos realizados no ano de 2017, passou aí. E como é que foi, vereador? Bom, Marcos, nós tivemos... 2017 foi um ano turbulento no nível nacional, né, as questões da mídia, a questão de governos, no governo nacional aí que tem bastante mudança nos projetos e bastante mudança do rumo da condução do país nos últimos anos aí. Então teve questões que mudam no dia a dia e que tem lutas e tem, enfim, tanta coisa, mas nós centralizamos um pouco aqui em Tupanciretã, sempre atento e conjunturado às questões do país, né? E então tive um ano de bastante debate, discussões no Poder Legislativo, porque as sessões todas as semanas, e também tem um espaço que é o papel do vereador, né? Que é de fiscalizar, de apresentar projeto e buscar recursos. Claro. E acompanhar as demandas daqueles que entendem que a base é importante e de estar lá na base buscando os elementos para os seus trabalhos. Então nós tentamos balizar isso, que é o papel nosso como vereador. E tem alguns projetos que nós elaboramos e que é importante a gente colocar aqui. Depois quero traçar um pouco mais o trabalho mais cotidianos e as contradições e também as divergências que se tem. E no final eu quero colocar aqui um planejamento 2018, claro, né, que a gente se tem. E principalmente janeiro e fevereiro, que é o mês de recesso, é o mês que a gente faz um debate no interior e participa das conjunturas das lutas aí para se municiar para o restante do ano. Mas eu queria colocar inicialmente que nós tivemos alguns projetos importantes ali na Câmara. Alguns polêmicos, no ponto de vista de alguns, e pela grande maioria da comunidade importante que tivesse sido aprovado e não foi. Por exemplo, o projeto que nós apresentamos na Câmara, que é a isenção do IPTU. As pessoas portadoras da família que tem alguém de câncer na família, que até o final de 2014, quando foi aprovado o Código Tributário, tinha isenção a essas pessoas que tinham essas doenças crônicas, e não só o câncer. Mas ele foi derrubado tudo isso, e nós apresentamos esse projeto na Câmara de Vereadores, onde vários meses ficou em debate, discussões, as comissões, enfim, e de um pouco da pressão na comunidade e entendimento dos colegas vereadores, votaram a favor, por unanimidade. Mas ele voltou, logo ali 15 dias, voltou para a Câmara de Vereadores, sendo vetado pelo prefeito, esse projeto. Colocando várias dificuldades, inconstitucionalidade, enfim, mas não respeitou os votos de todos os vereadores do Poder Legislativo. E quando ele voltou esse projeto, né, os vereadores mudaram de posição. Mudaram de posição e acompanharam o veto do prefeito por um alinhamento político. Infelizmente não olharam a comunidade, olharam o alinhamento político, mudando o seu voto. E aí acabou a comunidade. Essas famílias que sofrem dessa doença terrível, é o mínimo que nós poderíamos fazer. Eu acho que isso é pouco do que as famílias passam e essa doença terrível que ocorre nas questões dessas famílias. Como é que era esse projeto, vereador? Era assim, por exemplo, as famílias de baixa renda, né, se incluiriam numa isenção do IPTU, né, que tivesse alguém na família que tivesse câncer. Isso é uma isenção, inclusive é constitucional federal. Existem várias doenças crônicas a nível que a lei federal permite e que nós simplesmente regulamentar isso aqui, né? E vários outros municípios têm, só Tupanciretã
E tinha até final de 2014, mas agora esse projeto não foi. Então, ele seria isentado. Aí tem um debate de regulamentação por parte do prefeito, já seria através da liga, identificando, enfim, tem todo um contexto depois. E tinha prazo até a cura ou... Não, aí quando tinha no projeto as pessoas que tinham comprovadamente, né? Aí no momento que não teria mais essa isenção, né? Sim. Mas seria no momento que tivesse comprovadamente essas famílias que tivesse, como já era antes, claro. De 2014. Então foi um projeto que foi vetado, derrubado o veto. Claro que nós tivemos 2 votos, né? O meu e mais outro voto a favor, e os demais votaram contra. Esse foi um dos projetos, então. Também tivemos um projeto da carga horária da Câmara, que, vejam bem, a Câmara de Vereadores tem vários CC, carga horária do ICC, não tinha nenhuma regulamentação das horas trabalhadas do CC. E nós olhamos, na lei não existia, então nós colocamos a carga horária, que são 6 horas, né, de trabalho, 3 de manhã, 3 de tarde, e que a assessoria jurídica da Câmara, né, trabalhar 3 horas e com um salário acima de 5.200. Nós tentamos regulamentar isso e colocar na lei que trabalhasse às 6 horas também, né, tia? Mas isso foi um debate polêmico, interno, que foi apresentado uma emenda por um vereador, isentando do projeto a assessoria jurídica, que era a finalidade do projeto. Que ficasse igual, trabalhasse que nem o jurídico da prefeitura. Trabalhasse às 6 horas. A Câmara não é diferente. Para o salário, um dos maiores salários do Poder Legislativo, do ICC. Então isso foi apresentado uma emenda, viabilizando o projeto, né? E depois, como inviabilizaram o projeto, eu retirei o projeto, né? Porque não era a finalidade era equiparar todos. E aí foi apresentado um outro projeto isentando a assessoria jurídica. Então foi um projeto que causou polêmica na Câmara, mas que nós apresentamos para equiparar aí e ter. Você entrou com esse projeto porque você viu que não estava sendo cumpridos os horários, é isso? Não, a assessoria jurídica da Câmara está trabalhando um turno. E nós queríamos colocar que tivesse 2 turnos. Era essa. E já fixar a carga horária das 6 horas conforme é trabalhada, mas não estava na lei. Fixar a carga horária e também colocar todos. Então é essa a finalidade do projeto. Tá. Né? Também um outro projeto sobre a questão das diárias da Câmara, né? As polêmicas diárias se trata há muito tempo, a comunidade sabe aí que os vereadores têm um limite, né, de quantia de diária e tem valores por diária. E aí havia vários questionamentos da comunidade que deveria apresentar um projeto. Portanto, nós apresentamos um projeto para reduzir o valor da diária, que ia dar uma economia de mais de 120 mil reais. Né? E que a diária, nós entendemos que ela deve ser para tu viajar, fazer tua agenda, pagar tuas notinhas e devolver de volta as notinhas e receber do que tu gastou. As diárias não deve ser para tu ter um valor extra, porque eu vou viajar a Porto Alegre e vai me sobrar 200, me sobrar 300 por dia, não. Ela deve ser ir lá, gastou, trouxe de volta. Quanto está a diária hoje? 400 e poucos reais, 460, se não me engano. Para Porto Alegre? Porto Alegre. E para Brasília, parece 800 e poucos. Então, isso aí, ó, seria uma despesa. A diária seria a despesa do que tu foi. Não inviabiliza nada. Então, nós apresentamos esse projeto. E esse projeto, por indignação nossa, não cumpriu nem os trâmites da Câmara. Ele foi apresentado na sessão e votado na mesma sessão. Com medo da comunidade. E pasme a comunidade, que também a comunidade também tem um pouco de culpa, que não participou e sabia do projeto, teve apenas o meu voto. Apenas o meu voto. E o que é isso? Para tentar moralizar o Poder Legislativo, para também depois partir para o Executivo, que não pensa que é só no Poder Legislativo que sobra valores em diária, no Executivo também, mas apenas o nosso voto. Né? Lamentamos essa atitude, porque não estava inviabilizando nada, apenas ia ficar o valor, o custo, que era o valor que nós tínhamos colocado. E que dá uma economia de mais de 120 mil reais. A prova disso, que agora estavam vereadores falando em repassar para o hospital, para cá, para lá, 8 mil, 9 mil. Nós, na nossa bancada, sobrou 11 mil e pouco, né? E nós não destinamos, acho que o prefeito tem que saber onde é que tem que colocar, né? Mas eu deveria ter feito o projeto antes, para cortar antes, e dizer ao executivo que ia sobrar 100 e poucos mil reais para investir.
Era antes que tinha que ter feito. Não agora querer se promover em cima de uma coisa que é público, é da comunidade o recurso. Mas deveríamos fazer a lei cortando primeiro na carne para depois... Então, infelizmente, foi só o nosso voto. Então, esses 3 projetos. E aí nós temos um outro projeto que está parado na Câmara também, que é a questão de regular a questão do solo, que é a questão da ferrovia, que é aquele problema da desocupação do pessoal aí. E nós consultamos alguns municípios, por exemplo, Cruz Alta passa a ferrovia no meio da cidade. Tem várias leis municipais que regulam através do plano diretor, regula o solo, que vai legislar sobre o solo. E daí tem questão de metragem, né? Tem várias questões ali que aí na justiça tu pode questionar por uma lei municipal, entende? Então esse projeto ainda está na Câmara sobre a questão legislar sobre o solo da metragem onde passa o trem. Como é que está o andamento desse projeto? Esse projeto está parado, porque ele passou pelas comissões, está nas comissões e não foi votado, né? Nós precisamos que fosse votado e que tivesse atenção, porque nós sabemos que tivemos até uma audiência pública que foi muito importante. Mas não tem uma comissão que está trabalhando em cima desse projeto? A comissão de orçamento, né? Sim. Que é a comissão que depois, até chegar ao plenário, passa a última ela está na comissão de orçamento, né? A gente questionou que tivesse votado em 2017, não foi votado. Então o único projeto que eu vejo, que eu tenho conhecimento, que está parado é esse projeto. Por estar parado não pode prejudicar o andamento? Ele deveria sim, ter uma ordem de projeto. Por exemplo, ele tranca a pauta. Ele pode trancar a pauta, né? Mas isso a gente sabe que muitas vezes é manipulado sobre isso, né? Então é questionamento, e como a voz da minoria, a maioria sempre passa sendo vencida, né? Mas nós vamos questionar ainda para ser votado logo no início aí das sessões, porque ou seja a favor ou seja contra, seja constitucional ou não, mas o que interessa é que a comunidade seja beneficiada, porque é um projeto que outros municípios fizeram, né? Sobre a questão da regular, essa questão da cruzada do trem, e que tem a metragem e a velocidade. Por exemplo, aqui nós temos 3 paradas do trem. O município de Cruz Alta colocou assim a questão das paradas que tem, a questão urbana seja uma quilometragem. Por exemplo, não pode passar acima de 10 km por hora. Qual é o risco do trem passando 10 km por hora? Não tem. Praticamente zero. Tipo um carro passando no meio no período urbano. Por causa que... Velocidade, vai a 50 km por hora, a 60, Sim. a 40, quando está passando na frente de uma polícia rodoviária. Então ele seria assim, praticamente aqui no centro, ele tem as paradas, aí tem as paradas da questão da Agropan, enfim. Então ele praticamente no centro ele passaria muito devagarinho, e aí que poderia a lei permanecer, e daí o casamento está menos o risco, e aí a metragem... que aí podia favorecer a comunidade, os moradores, para poder ter um questionamento na justiça. Era essa a ideia, já praticamente copiando dos projetos dos outros municípios que fizeram. Então esse é um pouco dos projetos que nós fizemos em 2014. Claro que teve indicação, teve audiência pública, nós indicamos a questão da segurança pública. Nós tivemos aí projetos de emenda do deputado federal Leonilson Marcon, foi um dos deputados que mais trouxe recursos para Tupanciretã, e que foi distribuído aí esse ano, 2014, está sendo executado ainda, né? Mas que começou em 2017, aliás, lá no Fátima, o ginásio de esporte, um primeiro ginásio de esporte do interior do município, que está lá, está praticamente 80% pronto. Agora, no final do ano, foi depositado uma parcela para que a empresa terminasse. Também foi entregue 2 patrulhas agrícolas, né? Que é roçadeira, plantadeira, calcareadeira, ensiladeira, né? Para os assentamentos lá na base, que está organizado em associação ou comunidade, poder fazer o trabalho coletivo. E nem todos podem ter todo o equipamento, não consegue ter. Então, trabalho coletivo. Então, foi isso aí. E tem mais 170 mil agora, que está sendo licitado agora pela prefeitura, para entregue também de mais 18 equipamentos, que foi reivindicação nossa, junto ao deputado, e que ele tem um comprometimento com a nossa região aqui, tem feito isso pela quantidade de assentamentos, pequenos agricultores, para poder desenvolver principalmente a bacia leiteira e fortalecer no campo, porque nós, sem o campo, a cidade não consegue se desenvolver. Isso é nítido, porque a produção de leite movimenta o comércio cotidianamente, todos os meses. Enfim, precisamos fortalecer, não dar êxito rural. O povo vá para o meio rural e não venha para a cidade, porque aí começa a enfraquecer o nosso comércio, que é o principal que nós temos no nosso município. Então, um pouco disso na questão dos projetos, Marcos. E tem muito mais demanda, né?
sobre a questão da agricultura e sobre a questão das emendas. Inclusive, no mês de março, nós temos já as emendas do Paim, que provavelmente nós vamos conseguir 250 mil de emenda do senador Paulo Paim, que é um guerreiro também. Destinado para quê? Sim? Destinado também para a área da agricultura. Né? Aí vamos definir o que, no momento que nós tiver concretamente já. É o mês de março que vai distribuir as emendas. Mas já trabalhamos politicamente para que Tupanciretã fosse contemplado com 250 mil. Então, um pouco nessa linha, questão dos projetos aí, dizer, Marcos, que temos sempre antenado nessa linha dos projetos, que é importante, que é o papel do vereador. Muito bem. Bom, vamos dar um intervalinho aí, já voltamos aí com o vereador Claudio Cordeiro dos Santos, que está falando sobre o seu trabalho frente ao Legislativo. A gente vai um rápido intervalo, já retorna com a sequência do programa Variedades Tupã. Para farmácias associadas, tem variedade de medicamentos completa em perfumaria, o melhor atendimento aqui em Tupanciretã, Rio Branco. E loja Delta Sul, com muitas ofertas sem nada de entrada, e começa a pagar em março. Um rápido intervalo, já retornamos.